Boa tarde, todos os nossos amigos internautas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Pois bem, hoje, dia 10 de junho, eu prometi que logo mais à noite estaria realizando uma live aprendendo com Davi a lidar com traumas na vida, traumas existenciais. E eu quero deixar este vídeo gravado com esta mensagem, porque à tarde estarei saindo a um compromisso, mas não poderia deixar jamais de cumprir o que eu prometi aos irmãos. Assim, que vamos dizer assim, não que eu não esteja preparado, mas vamos abordar esse tema de forma inteligente e bem sucinta, mas também com muita cautela. Eu não sou um psicólogo, meu nível acadêmico, eu sou teólogo. E também cursando aí na área acadêmica sociologia. Pois bem, sobre situações traumáticas, nós temos uma verdade a ser aplicada. O que é um trauma? O trauma é uma experiência a partir de uma vivência dolorosa ou situacional de um indivíduo passou e que pode ser chamado também no meio científico de memória traumática, que toda vez que essa lembrança vem a se caracterizar, ela vem trazendo uma soma de emoções, ou dispara esse gatilho, né? Seja por imagens, sons ou qualquer outro fator, seja através da visão, seja através de qualquer outro fator, ou através da audição. São fatores mais comuns que podem disparar o gatilho do trauma. Por exemplo, a ocorrência de um trauma, como pode ser acontecido? Eu posso aqui falar vários traumas, um abuso físico na infância, ou um abuso emocional, nós vamos tratar dele, ou vamos falar de um trauma causado por circunstância inesperada, como um acidente, um pesadelo, né? Um aborto, perca do ente querido, decepção, casamento frustrado, amizade frustrada, emprego frustrado, comunidade, decepção com a comunidade em que se relaciona, seja ela igreja, clubes sociais, seja qual for. Aí tem sempre aquele ditado comum: gato molhado tem medo de água. O gato que se molhou uma vez, ele não vai se molhar de novo, ele vai estar sempre fugindo, a rota de fuga vai ser o seu caminho. Como eu vou tratar isso à luz da Bíblia? Certamente que nós temos profissionais da área, e para trazer a cura de um trauma, aconselho eu a você: procure um profissional da área, procure um bom psicólogo, procure alguém que vai te auxiliar, ajudar. Mas dentro da palavra de Deus, nós temos aqui a situação de um rei, Meheler, Davi, um grande rei. E alguns teólogos discutem que Davi não tinha um trauma, Davi tinha um preconceito racial ou social. Isso não é verdade. Nós vamos ler a história de Davi e vamos ver que não, longe de chamar Davi de preconceituoso. O que Davi tem, o que os historiadores vão trazer à memória, ele tem um trauma que precisa ser trabalhado.
2 Samuel, livro de 2 Samuel, que é o livro dos reis, capítulo 5, versículo 8. Davi está conquistando uma cidade e no momento da conquista é revelado na vida do rei Davi, Meheler Davi. Digo de passagem, é um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia. Tem Moisés, Davi. Eu não estou falando de Jesus, que Jesus é a chave hermenêutica, que Jesus é o personagem principal desde o primeiro livro, que é Gênesis, até o último livro, Apocalipse. Mas nós vamos falar nessa oportunidade do personagem chamado Davi. Muitas qualidades. Ele é um rei segundo o coração de Deus. Na escolha dele em 1 Samuel, capítulo 16, Deus fala com o profeta, ou Navi, Samuel. Quando Samuel vê passar os filhos de Jessé, ele olha para aqueles soldados valentes, homens que estavam alistados para o exército de Saul, o exército de Israel, e ele começa a julgar um para um, Abinadab, Eliabe, Samar. Ele começa a julgar pela aparência, pelos aqueles homens fortes, e começa a dizer, certamente esse é o rei de Israel, o Meheler, escolhido para ser rei. Mas nós vemos que Deus fala para Samuel, o profeta, Samuel, não atente para a aparência, não julgue as pessoas pela aparência, não julgue o potencial de uma pessoa pela aparência. Isso pode ser causador de um trauma, você julgar as pessoas pela aparência. Isso pode ser um trauma. Alguém que é julgado não pela sua potencialidade, pela sua disposição, pela sua capacidade de ser, de existir, mas é julgado pela aparência. E Deus vai falar a Samuel, não julgue pela aparência, porque aqueles homens com todos os aparatos de guerra, com toda a aparência de um bom soldado, eles no momento mais nobre de Israel, que era vencer o gigante aquele nos dias de Davi, eles simplesmente se escondem, como todo soldado de Israel. Mas nós vemos pela palavra que o homem escolhido segundo o coração de Deus, ele é um jovem, está pastoreando ovelhas perto da sua casa. Ele não está entre os escolhidos aos olhos do homem, ele está entre os escolhidos aos olhos de Deus. Porque Deus não escolhe o que é forte aos olhos do homem, Deus escolhe o que pode aos olhos dos homens, ao que é capacitado aos olhos dos homens. A escolha de Deus, que Ele conhece o nosso coração. Você pode estar escondido atrás de uma imagem que ninguém, ou de uma personalidade que ninguém dá valor, de uma aparência que ninguém valoriza, mas Deus conhece o seu interior, Deus conhece o seu íntimo, e Deus valoriza o que você realmente é na essência. Para os homens, para a família de Davi, para os reis, para Saul, para os soldados, Davi era apenas um jovem, um menino, mas nós sabemos que ele já era um adolescente, mas nós sabemos que para Deus ele era um guerreiro de Deus, e muito mais, um rei segundo o coração de Deus. O que importa para você vencer qualquer trauma na vida é saber o que você é, não no coração do homem, mas o que você é no coração de Deus. Eu tenho visto muitos me procurarem como pastor e dizer, eu não fui escolhido pelo meu pai, eu não fui desejado pela minha mãe, meu pai e minha mãe sempre coloca no meu rosto, sempre joga na minha cara dizendo que eu não pedi para você nascer, você é um traste, você é um problema. Eu quero dizer, meu amigo e minha amiga, que você é uma escolha de Deus. Deus te conhece antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, como diz a Bíblia, usa o ventre da mãe. Mas na linguagem de hoje já não falamos mais ventre. Antes de você ser gerado na sua mãe, Deus já te conhecia. Você é um projeto de Deus, você é plano de Deus. Eu estou pregando muito calmo, tranquilo, para fazer você entender. Mas no livro de 2 Samuel 5:8, nós vamos descobrir que ele tem um trauma. Não sei de onde surgiu esse trauma. Se foi de uma experiência, se foi de um sonho, foi de um momento que ele surgiu o trauma. Mas veja bem, pelo que nós vemos no livro de 2 Samuel 5:8. Porque disse Davi naquele dia,
Qualquer que ferir os moradores dos jebuseus e chegar ao canal ou arqueduto do rio, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será por cabeça e capitão. Por isso diz esse ditado: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Alguém diz que é palácio, mas é equívoco, não é palácio que está dizendo. No original nós vamos aprender que não é o templo, aliás, desculpe, não é a casa de Deus Bet-El. Aqui é o palácio de Davi, morada de Davi, o palácio real. Então Davi, segundo aprendemos com os historiadores, que havia uma placa na entrada do palácio, proibida a entrada de cegos, proibida a entrada de aleijado. Não sei qual o problema que Davi tinha, mas ele tinha um trauma com essas pessoas. Ele carregava, e é revelado aqui no versículo 8, ele diz: a alma de Davi aborrece, é porque Davi, ele tem trauma de cego e de coxo. Então, quando os homens moradores de os jebuseus, que é de cidade de Jebus, que hoje é Jerusalém, souberam que Davi estava chegando com seu exército, com o capitão Joabe, comandante do exército Joabe, e os demais comandantes, para conquistar a cidade chamada hoje a cidade do grande rei Davi, nós vemos que eles colocam ali na entrada da cidade para afastar a Davi cegos e mancos. Davi tinha coragem de enfrentar qualquer exército, mas Davi agora se vê limitado pelo seu trauma, porque o trauma nos limita à conquista. Ele teve que ordenar outros a conquistarem para ele, mas naquele momento ele não entrou fazendo parte da história como aquele que adentrou pela cidade. O seu exército entrou pelo aqueduto, entrou de outra forma, entrou pelos canais do rio, por causa do trauma do rei Davi. Eles entraram dentro da cidade e tomaram a cidade de Jerusalém. Isso é história bíblica. É também geografia bíblica, é só estudar a geografia bíblica. Mas nós vemos que Davi se viu limitado pelo trauma que ele tinha. Muitos de nós, muitos aí que estão do outro lado dessa telinha, muitos que estão nessa plataforma digital, estão deixando de conquistar por causa de um trauma, estão se engessando no casamento, engessando na relação interpessoal, nas suas relações interpessoal, né? Estão cada vez mais tornando solitários em meio à multidão, sozinho em meio a milhares. Então nós vemos aqui que ele diz: não entrarás na minha casa. Mas só que Davi, o pano de história, Davi tinha uma aliança de amizade com o seu cunhado Jonatas. Porque diz na Bíblia que Davi amava Jonas como amava a sua própria alma. Então ele pediu, Jonatas reconhece que Davi vai ser o rei, apesar do trono por legitimidade ser de Jonatas, mas Jonatas, a saber da potência que era Davi como guerreiro, né? Na batalha, lembra que quando voltou da batalha Saul e Davi, houve uma música: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Fizeram até as mulheres, fizeram uma música, e isso despertou naquele homem, despertou em Saul uma fúria. Então reconhecera Jonatas o grande valor que havia em Davi. É difícil muitas vezes reconhecermos o valor que as pessoas têm, os talentos das pessoas. E Davi viu que poderia ser abençoado ao lado de Davi. Jonatas viu que poderia ser abençoado ao lado de Davi, ambos serem abençoados. Não precisavam ser competidores, não precisavam ser inimigos. Poderiam ser grandes aliados, grandes amigos. O problema na vida é que muitas vezes nós olhamos para o outro como disputa, como ser a ser derrubado, detonado. Se alguém prega melhor do que eu tenho que detonar na internet, eu tenho que falar mal. Né? Hoje é a geração que nós estamos vivendo. Se alguém se destaca, queremos apagar a luz do outro. A sua luz pode brilhar junto com a luz do outro, mas a única luz que vai brilhar para sempre é a luz de Jesus. É o sol da justiça. Não precisamos derrubar ninguém para crescer na vida. Não precisamos fazer com que a pessoa tropece na vida.
Podemos sim desfrutar sendo amigo, companheiro do melhor de Deus na vida dessa pessoa. E veja o que diz, Davi faz um trato, 1 Samuel 20:15, trate minha família com bondade. Quando o Senhor destruir completamente teus inimigos, ele reconhece que o reino de Davi é um reino duradouro. Ele reconhece que Davi é um homem de sucesso. Eu faço uma pergunta, você reconhece o teu amigo, a pessoa bem-sucedida e que vale a pena estar ao lado dele? Ou simplesmente aquele que sente inveja? Você não tem, mas não quer que ele tenha também. Mas não, Jonatas, ele fala para Davi, Davi, quando Deus usar de bondade, porque Deus é na tua vida, reconheça Deus na vida de Davi ou na vida do seu próximo. Reconheça Deus na vida. É difícil reconhecer Deus na vida das pessoas, como está difícil hoje. Fácil é olhar os defeitos, fácil é falar mal das pessoas, fácil é julgar. Então essa live vai ser bem extensa, mas vocês assistam aí em parte. Novamente, Jonatas fez um juramento com Davi, pois ele amava Davi como ama sua própria alma, ou como a si mesmo. Essa é a interpretação original do texto. Mas acontece algo inesperado na vida desses dois. Jonatas morre na guerra juntamente com seu pai. E o filho de Jonatas é aleijado e Davi não sabia. Em 2 Samuel 4:4, Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel. Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul, seu avô, e de Jonatas, seu pai, a mulher que cuidava, a sua ama, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou e fugiu, mas ela deixou cair, porque ela estava com muita pressa, e ele ficou aleijado de ambos os pés. Porque a dinastia real, a que viria a suceder Jonatas, seria Mefibosete. E logicamente, qualquer rei que conquistasse ali, iria matar os descendentes. Então o que acontece? Temos também Mefibosete. Mas acontece o seguinte, que nesse momento, ela fugiu para salvar o filho de Jonas, e ela deixou cair. E ele ficou aleijado. Mas um dia Davi lembra que ele fez uma aliança, porque todo homem leal, ele faz aliança. E ele perguntou, 2 Samuel 9:3, e disse o rei, olha, chamou o servo Ziba, disse 9:1 de 2 Samuel, ainda alguém que ficou na casa de Saul para que eu faça bem por amor ou pela aliança que eu tenho com Jonatas? Vocês lembram da aliança? Ele diz, ainda havia um homem servo de Saul, nome era Ziba, e ele veio até Davi e disse, ele perguntou, és tu Ziba? Ele disse, sou eu teu servo. Olha o que ele faz. No versículo 3, pergunta, há alguém que eu possa fazer bem na casa ou da casa de Jonatas ou de Saul? Ele diz, ainda um homem, mas ele é aleijado de ambos os pés. Era conhecido, notório de todos, que ele tinha um trauma. Então, o que Ziba faz? Ziba potencializa na presença de Davi o trauma de Davi. Ele potencializa não as qualidades, as virtudes. Aquele que um dia foi servo de Mefibosete quando era criança, aquele que um dia foi servo de Saul, aquele que um dia foi servo de Jonatas, aquele que um dia jurou lealdade à família real, agora ele traz um estigma. Ele vem para atrapalhar na história. Ele vem para potencializar o trauma de Davi e afastar Mefibosete de ser abençoado pela aliança. Existem pessoas que não têm dó da sua situação no momento mais crítico que você está vivendo. Existem pessoas que não têm compaixão. Existem pessoas que não medem as consequências para te ferir, para te machucar, aumentando ainda mais a ferida. Não se importe com essas pessoas. Não se importe, porque Deus sempre vai ter no seu caminho pessoas como Davi, que decidiu te abençoar,
que decidiu ser mão de Deus na tua vida, que decidiu ser braço de Deus estendido para você, porque Jesus disse em sua parábola, aquele que fizer um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Quando Jesus diz em Mateus 26, quando você dá roupa para alguém vestir, quando você dá água para alguém beber, quando você dá alimento para alguém comer que tiver fome, lembre que você está fazendo para mim. Você está sendo mão para aquele que precisa de uma mão estendida. Pés para aquele que precisa de uns pés para caminhar. Isso é ser servo e ministro de Deus na terra. Nossas benesses e favores próprios. Servir a Deus na terra é você estar a serviço do próximo, estar a serviço do teu irmão ou da tua irmã, diferente de religião, diferente se ele faz parte da Assembleia de Deus como eu, ou se faz parte da Quadrangular, se ele é espírita ou se ele é católico, diferente se ele é da congregação cristã, ou diferente se ele não tem Deus no seu coração. Talvez essa pessoa se tornou um ateu, porque o Deus que ele vê em nós é um Deus muito feio, é um Deus simplesmente de comunidade, é um Deus simplesmente da comunidade assembleiana, é um Deus da comunidade simplesmente espírita ou da comunidade católica. Eles precisam ver um Deus que é um Deus presente em nossa vida, que não vê religião, placa de igreja, mas é pessoas que passam por cima dos seus próprios traumas, das suas próprias limitações, e é braço estendido e vai abençoar pessoas. Nós vemos aqui pela palavra de Deus, que diz, tem Jonatas, e aqui começa o tratamento, aqui eu começo o tratamento do trauma. Ele tem um trauma, o que ele vai fazer com esse trauma? Fugir? Usar mais uma vez a rota de fuga? Adiar? Ele conquistou Jerusalém fugindo do trauma. Até quando você vai fugir do teu trauma? Hein? Até quando você vai fugir da sua realidade? Até quando você vai fingir que não existe esse problema? Até quando você vai deixando a vida te levar? A vida leva eu, como dizem os cantores aí. A vida vai te levar às suas escolhas. Ninguém é obrigado a plantar, mas todos nós vamos escolher. Na vida, em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, o que o homem plantar vai colher. Na nossa vida, nós vamos colher o que plantamos. E a semeadura não é necessário, mas a colheita é obrigatória. E a colheita é muito maior do que você semeia. O problema é que na vida, nós não pensamos na colheita. Fugir do problema não resolve o problema. Guardar roupa suja não vai tornar limpa. Vai acontecer que quando você for procurar essa roupa, depois de muito tempo, essa roupa não vai mais ter condições de ser recuperada. Deixar uma ferida aberta não traz cura, pode trazer infecção, pode causar muitas outras coisas. Existem coisas na vida, quanto mais você foge, vem fugindo dela, mais vai piorando. Ele usar a rota de fuga, ele está mediante o problema, ele tem que decidir-se, ou viver mais e mais com trauma, ou ser abençoado. Na nossa vida, temos que viver isso. Ele está agora diante de uma aliança de amizade, uma aliança de vida. É muito mais do que conquistar a cidade de Jerusalém. Ali ele ia se mostrar leal, ele ia levantar a memória do saudoso Jonatas. Muitas das vezes estamos engessando progressos em nossa vida, porque não encaramos de frente. Eu não estou dizendo para você pegar quem tem um trauma e fazer com que ele decida por força. Isso vai criar pânico, isso vai criar muito problemas emocionais, psicossomáticos. Vai criar pânico, depressão, medo, tantas coisas. Então, o que tem que fazer? Trabalhar o trauma. Trabalhar. Administrar para o bem. Faça do limão uma limonada. Faça desse teu problema uma solução. Você é gerenciador das suas emoções. Só você pode gerenciar as suas emoções. Você é dono dos seus sentimentos. Eu sou dono das minhas emoções. Muitos tiraram do momento ruim construções boas. E muitos sucumbiram.
Qual é a lição que você está tirando das suas emoções? Eu leio sempre Augusto Cury, mas eu quero dizer, eu li um livro muito bom que recomendo a você. A maior prisão do mundo, a sua alma. A maior prisão do mundo é você mesmo, seus pensamentos. Seja dono de suas emoções, que você conseguirá dominar toda a sua vida. E agora, o que ele vai fazer? Se auto-vitimizar? Coitadinho, porque aconteceu isso um ano atrás. Engessar as promessas na sua vida, alianças. Quantos casamentos que foram engessados, quantos círculos de amizade na comunidade, por causa, ou a questão, porque viveu um trauma no casamento, um trauma na amizade, um trauma na relação no serviço. Eu vou dizer, não vale a pena se tornar vítima ou um ser cheio de comiseração. O que é o ser cheio de comiseração? Aquele que tem dó de si mesmo, o coitadismo. Aquele que olha para si mesmo com olhar de coitado, né? Generalizar tudo e todos. Ninguém presta, nada vale a pena. Olha para a vida no totalitário. Olha, porque eu tive um casamento ruim, nunca mais eu me caso. Todo casamento é fracassado. Aí passa a generalizar, todo é muito. Nada é pouco. Existe muito casamento abençoado. Não é porque você errou uma vez que nada mais na tua vida vai fazer sentido. Não é porque deu errado, nada mais na tua vida vai fazer sentido. É assim que vamos desistindo na vida por etapas. Davi tinha uma maior conquista, que é a conquista dos seus próprios sentimentos. A maior conquista do homem não está em conquistar palácios, mas se ele não conquista as suas próprias emoções, ele se torna refém de si mesmo, refém da depressão, refém do pânico, refém do estresse pós-traumático e tantas outras doenças psicossomáticas que vêm do psique, do psique, da alma, e vem para o soma, para todo o corpo, adoece. Tudo começa, sabe, se você não dominar o seu interior, todo o seu corpo vai ficar adoecido. Eu não sou psicólogo, eu sou pastor, eu sou um teólogo e também eu estou na área acadêmica sociologia, mas eu posso dizer com certeza que a maior escolha é trabalhar com o povo. Eu já vi pessoas dizer, nunca mais, nenhum casamento presta, por isso eu não me caso. Olha, e eu digo, meu irmão, é porque o casamento que eu vivi dos meus pais, dos meus pais, na minha família teve uma frustração, traição ou abuso emocional. Então eu vejo o casamento, na verdade, um mal necessário. Mas eu vejo tanta gente boa dizendo que o casamento é uma bênção, é uma parceria dois, um cuida do outro, é companheirismo, é família. Casamento tem os seus momentos, tem os seus momentos ruins, mas são muito pequenos, são grãozinhos de areia, são pedrinhas pequenas que você pode escalar a montanha junto, mas se você deixar essas pedrinhas pequenas no sapato, você não consegue caminhar em uma terra plana, você não consegue caminhar sobre ruas de ouro, você não consegue caminhar no melhor caminho, porque o problema não está na rua, o problema não está no caminho, está dentro do seu sapato. Tem que tirar as pedrinhas. Os pequenos momentos podem engessar a tua vida, os pequenos momentos podem paralisar os teus sonhos. Então, para um casamento frustrado ou a experiência num lar frustrado, alguém vai dizer, eu não quero ter família. E aí, meu amigo? Tudo na vida você vai se traumatizar. Eu tenho um trauma, eu vi minha mãe e meu pai, assim, você diz, discutindo, não, eu não quero nem saber para a minha vida. São dois seres diferentes se completando, então algumas diferenças ocorrem. Aí diz, não, casamento presta. Porque tem muito casamento que estão sobrevivendo, não vivendo. Estão dizendo, viver é o mal necessário. Você pode melhorar. Melhore teu casamento hoje. Melhore tua família. Melhore. Eu não sei porque eu entrei, eu vou ter que completar isso.
Coloque tua parte do mel, que alguém vai entrar com a parte dele e vai virar uma doçura só. Agora, se você tem fel, você vai receber fel também. Se você apresentar espinho, infelizmente você vai machucar-se. Oferece o teu melhor. Então veja bem, se é frustração no casamento, ele vai achar que todo casamento é ruim, traumatizado. E se a frustração é na amizade? Aí ele diz assim, amigo é só Jesus. Irmão, quando eu vejo um crente, desculpa, viu, cristãos de todas as outras religiões, mas nós evangélicos, nós temos um codinome, nós chamamos uns aos outros de crente. Quando eu vejo, você também crê em Deus, você é crente. Mas quando eu vejo um evangélico, que é assim que somos denominados, rotulados, dizendo assim, amigo é só Jesus, eu falei, meu Deus, está doente. Amigo real e verdadeiro é Jesus. Mas Deus nos dá amigos que são uma família, não de DNA, não de sangue. Não escolhemos quem nasceria e tornaria nossa família. Irmãos, mas amigo, eu digo que é o irmão que escolhemos, que não corre o mesmo sangue, o mesmo DNA pelas veias, mas no coração corre o amor genuíno que se completa, não lo completam em si. Hein? Amizade frustrada da amiga só Jesus. Deixa eu falar para você. A Bíblia diz que há amigo mais chegado do que o irmão, mais próximo que o irmão. Diz ainda que Davi amava Jonatas, e Jonatas amava Davi como a própria alma, como amava a si mesmo. E quando Deus diz que amar ao próximo como a si mesmo, não é uma amizade? Hein? E quando Jesus diz, quando você quiser que o homem faça bem a você, faça o mesmo por ele. E quando Deus visitava o homem na virada do dia no jardim, e Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Deus não era tudo na vida do homem? Sabe o que é? Ele tinha amizade de Deus, mas não tinha uma amizade de pessoas igual ele, humano igual ele. Precisava de uma pessoa que entendesse o que ele entendesse. Ele entendia, que compreendia a dor dele, compreendia as emoções dele, compreendia a linguagem dele. Ele tinha um ser supradivino, mas ele precisava de um ser humano. E Deus fez cair no sono profundo e tirou da costela de Adão Eva e colocou ali a disjuntora. Que bacana, né? Mulher é um presente de Deus. Então, amizade frustrada, aí a pessoa vai para o Facebook, se decepciona e ela se fecha. Olha, trabalhe seu trauma. Nunca mais eu serei amigo de ninguém. Aí se fecha e não cabe nessa sociedade chamada líquida, o mundo chamado bolha, vive no seu próprio mundinho existencial. Por isso que as pessoas estão muito doentes, deprimidas, porque não se confia mais em ninguém, confia desconfiando. Eu não estou falando para ter confiança plena, não. Confiança plena é só em Deus. Mas confie no teu amigo, ele pode falhar contigo, você também falha com ele. Mas levanta e caminha junto. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Isso fala no casamento, mas isso fala também nas relações pessoais, relações de amizade. Quantos amigos você tem duradouro? Faz a conta. Amigo de 1 ano, amigo de 2 anos, amigo de 10 anos, amigo de 20 anos, amigo de infância. Ou não venha dizer que aquele amigo só de saudosismo, que hoje se vê, são como 2 estranhos na rua. Eu estou dizendo amigo de sentar e lembrar o passado, fazer uma comemoração, fazer no final do ano ou qualquer data, um momento para os amigos se encontrarem. Ou tuas amizades são relapsas. Aí você fala, não tem ninguém, no mundo não existe amigo. Existe sim. Não é muita coisa. Existem muitos amigos. Hein? E eu estou dizendo essa sociedade chamada pelo sociólogo líquida e também a sociedade bolha, as pessoas deixam de ter experiências novas por causa do trauma. Deixa de ter um casamento feliz porque o primeiro casamento foi mal.
ou viveu num casamento, viveu numa família que o casamento dos pais não são modelo sacerdotal para o lar, nem patriarcal, nem matriarcal. Uma hora eu explico sobre isso, a perca do sacerdócio no lar. Tá, promessa feita. Então, nesta oportunidade, muitas vezes você vai viver assim, dizendo não tenho amigo, não tenho irmão. Para com isso. Tem muita pessoa boa de Deus para você se relacionar e ser abençoado. Muitas vezes com o preconceito, o conceito concebido antes das pessoas, nos também engessam de ver como a pessoa realmente é. Perdermos a oportunidade de sermos abençoados. Mas veja bem, ele também poderia ser vítima. Qual é o seu preconceito? Pode ser vítima de um abuso sexual. A maioria das pessoas que faz gabinete de pastoreio comigo, relatam nas suas vidas, não abri mal o coração para ninguém. Não, eu fui abusada, estuprada. E disse, nunca mais, nenhum homem presta. Tem muito homem bom, tem muita mulher boa. Então a pessoa vai ver sempre a imagem daquele violentador. A imagem que vai vir vai sempre ser do violentador. E eu conheço pessoas que depois de vários conselhos e tratamentos de gabinetes, tratamentos psicológicos com os psicólogos, bons profissionais da área, enviados por Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar isso aqui, não me deixa eu... Por favor, segura aí para você ouvir isso. Você quebra um braço, você vai aonde? No ortopedista. Você está com problema de coração, onde é que você vai? Você não vai se tratar com um médico especialista da área? Você não vai no cardiologista? E assim por diante, especialista nas áreas. Jesus disse que os médicos vieram para os doentes, o médico veio para as pessoas doentes, mas o evangélico, quando ele tem doença na mente, ele já acha que é demônio, ele já demoniza tudo, ele generaliza tudo, e ele não procura um bom psicólogo para se tratar, muitas vezes é estresse, cansaço. Deus estabeleceu o descanso para o homem no Shabat, que é um dia de descanso, para o homem repor energia, uma boa noite de sono para repor energias. É provado cientificamente, se o homem ficar mais 72 horas sem dormir, ele começa a ter variações, perturbações emocionais, perturbações, e começa a ter também relapsos de distúrbio no cérebro. Isso é científico. Nós viemos conquistar o descanso depois da Revolução Industrial, que saiu do trabalho de manufaturas e viemos para a Revolução Industrial. Hoje nós temos a grande conquista de termos um dia de descanso, de termos um feriado como esse. É para você descansar com sua família, é para você viver um dia para você e Deus. Viver com Deus é descansar, ser grato, vai passear, vai para um parquinho fazer caminhada. Eu sei que está tendo aí o problema de pandemia, Covid, mas não faz mal você colocar uma máscara e ir em um lugar aí, fazer uma caminhadinha tal. É para ficar dentro de casa, mas fica dentro de casa, pelo menos aproveita e assista um bom filme, que tem aí a faixa etária livre, né? Para toda a família, para brincar junto. No meu tempo tinha aí bastante brincadeira, não quando era criança não tinha brinquedo não, viu? Nós fazíamos boizinho com abacate, quem lembra? Mas pode brincar de banco imobiliário. Sai do celular um pouco. Só não sai agora na live. Então veja bem, meus amigos, meus nobres. Quando a mulher é abusada, ou o homem é abusado sexualmente, ninguém presta. Jamais. Todo homem é porcaria. Quando a mulher o homem vai abraçar, ela já é assustada. Sabe por quê? Há dentro do seu nível emocional, ali há um gatilho que dispara, faz lembrar, voltar à memória passada. Então, quando eu disse de você procurar um profissional da área, procure um psicólogo, se ajude. Eu estou trazendo a palavra espiritual, mas aconselho os membros da minha igreja, eu ajudo emocionalmente, mas eu não sou psicólogo. Eu tenho ali pastor Rubens, uma referência. Temos aí o pastor Levi, um grande pastor
que eu conheci já não está mais entre nós, uma referência na área da psicologia. Temos na nossa cidade vários psicólogos bons. Trate-se. Não espiritualize tudo, que você pode chegar num momento em que pode ser tarde demais. Traumático. Então, não abre oportunidade para conhecer um bom esposo, um bom pai, um bom amigo que vai cuidar de você. Então, a mulher que foi vitimada, ela vai sentir sempre esse sentimento. Todo homem tem essa natureza. Existe muito canalha, mas existe muito homem bom que vai ser um companheiro, um amigo. Vai ser como Jesus, diz Jesus, que o homem deve amar a mulher como Jesus amou a igreja. Como Jesus amou a igreja? Aí fala, eu vou ter que morrer? Tem gente que fala, pastor, eu vou ter que morrer. Aí fica com medo, né? Não, leva para o outro lado, Jesus se doou pela igreja. Se doa seu tempo, o seu melhor, doa a sua vida, em vida, não precisa morrer, mas dá o melhor em vida para a sua família. Isso é assunto para outro dia. Vítima de abuso emocional, como vencer esse trauma? Hein? Vítima de abuso emocional no trabalho, na escola, no casamento, no lar. Vítima de abuso emocional na igreja. Vai estar sempre na defensiva e pronto para atacar. Como curar esses traumas? Como tratar como Davi, enfrentá-los? E não enfrentar de maneira irresponsável, mas trabalhar primeiro, trabalhando, tranquilo. Davi trabalha e ele avança esse trauma. Não é fugir, a fuga não, a rota de fuga não é o melhor caminho. Vítima de abuso emocional até dentro das igrejas. Quantos pastores que pegam o microfone sem juízo e começam a bater nas suas ovelhas, dizendo que é o cajado. O cajado eu vejo é como consolo e guia. O cajado guiava as ovelhas. E o cajado também é usado para resgate. Quando a ovelha estava para cair, resgatava. E o cajado também era usado no Antigo Testamento pelos pastores de ovelha. Era para juízo contra os lobos. Era para juízo contra aqueles que vinham arrebatar as ovelhas. O pastor deve ter o cajado, é para proteger o rebanho, guiar o rebanho, direcionar o rebanho, ajudar o rebanho, consolar o rebanho. E não para bater no rebanho. Aí não é pastor não, a Bíblia diz mercenário. A Bíblia diz que aquele que o Senhor confiou os bens a ele, e ele, achando que o seu Senhor ia demorar muito, começou a bater e espancar seus conservos, porque nós, obreiros, somos conservos da igreja. O pastor não tem igreja, mas a igreja deve ter um pastor, que foi dado por Deus para cuidar da sua vida. Vítima do abuso emocional no trabalho. Aí eu não converso com ninguém. Aí fica aquele chato no trabalho. Aí todo mundo é chato para você porque você é chato. Fica insuportável porque você se torna um ser insuportável. Alguém vai perguntar, não sei, não quero nem saber. Ema, cada um com seus problemas. Não tem espaço para diálogo. Vítima emocional não se abre. Não se deixa o prazer de sorrir, de se alegrar. Eu não estou dizendo para você confiar demais nas pessoas. Eu só estou dizendo que vítima de abuso emocional não fica sempre na ofensiva ou na defensiva. Não. Construa relações saudáveis onde você passar. Que você e eu sejamos conhecidos como sal da terra, aquilo que dá sabor no ambiente que chega. Ou que transforma o ambiente. É legal, né? Na escola. Quantos professores que sofrem com alunos crentes, evangélicos, que são birrentos, insuportáveis, intragáveis, são verdadeiras raízes de amargura. Que olha sempre todo mundo alegre, ele está ali, não sei. A professora vai brincar com ele, ele diz, eu não quero graça, sou servo de Deus. Oxe, você é servo de Deus, não pode... não é pecar não, não é cair na base da gargalhada com resultado de um bullying, resultado de alguma coisa assim, do gênero.
Eu estou dizendo você sorrir com uma boa brincadeira e a boa vivência sem ser pecado. Hein? Quantos que jamais vivem o melhor da vida? Quantos que estão vivendo o seu pior? Eu quero dar um conselho. Tira da vida como a abelha que está lá na área reservada e preservada para destinar resíduos ou lixo da cidade. Existem muitos urubus comendo, alimentando-se de dejeitos, alimentando-se de coisas putrificadas, mas você pode notar que ali tem alguma flor e você encontra uma abelha que nem está aí para o mau cheiro. Não, ela está ali extraindo o melhor néctar daquela flor. Eu tenho certeza que nesse mundo onde você diz que está tudo podre, nada no... Eu vejo muita gente falando que nada no mundo presta, muito errado isso. O mundo que eu falo não é sistema, existem 5 pelo menos designações para o mundo, entre eles cosmo, universo, planta é boa, rios são bons, existem pessoas muito boas. O sistema mundano é que está corrompido, mas existem pessoas gente boa de Deus. Então lide com seu trauma, cultive flores ao invés de cultivar espinhos, para ser dono do caos e seja agente de Deus, agente de Deus na terra. Seja um sonhador como José. Eu vou dizer, quem não sonha tem pesadelo. Vou repetir, quem não sonha tem pesadelo. Eu não estou convidando para você ser utópico, mas ser um sonhador. Davi não foge, ele reconhece que tem um problema. O cara fala para ele, ó, é um aleijado. Ele trabalha, processa aquilo. Tem coisa na vida que você tem que processar. Chega de repente, você toma um susto. Eu vim aqui para abençoar. Eu vim aqui para... Com pensamento, o filho de Jonatas, tem alguém, deve ser um príncipe. Deve ser um príncipe. Deve ser alguém de juízo perfeito. E era mesmo. Acender a luz aqui, né? Deve ser alguém como pai, um grande guerreiro, mas é um aleijado, ele falou. Então ele processa tudo aquilo e fala, não, mas isso não torna menos que ninguém. Você só é menos se você for menos na sua cabeça. Você é do tamanho que você acredita. Você é tamanho do seu sonho. O seu sonho é do tamanho que você sonha ele. Em Deus. Por isso que Paulo vai nos ensinar a ter fome, sem padecer necessidade, sem ter abundância. 4,12 de Filipenses. Mas no 4,13 ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesta tarde aprendi com Davi. Ele processa o trauma, ele trabalha o trauma e ele vence. Ele disse, manda trazer Mefibosete. Oh, glória a Deus. Aleluia. Manda trazer Mefibosete. E Davi traz Mefibosete, 2 Samuel 9,6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou, ajoelhou, encostou o rosto no chão, diante de Davi, sinal de respeito, e disse Davi a Mefibosete, as suas ordens, Senhor. E disse Davi, respondeu Davi, não fique com medo, eu serei bondoso com você, porque eu tenho aliança com seu pai Jonatas. Eu lhe darei de volta todas as suas terras, que pertencia a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, seu avô. Você sempre será bem-vindo à minha mesa, você comerá comigo na mesa. Mefibosete só teve que agradecer, eu sou como um cachorro morto, porque o Senhor está sendo tão bondoso comigo. Oh, glória a Deus, eu me emociono aqui. Se portar com alguém que tem uma história de perca como o de Mefibosete, só quem tem aliança.
Tem muita gente que está deixando de ser abençoado na tua casa, está deixando de ser abençoado no seu círculo de amizade, está deixando de ser abençoado à tua volta por causa do teu trauma. Deus tem bênção para você, mas tem bênção para pessoas à tua volta. Sabe por que teu lar muitas vezes não está sendo abençoado? Que você sempre traz o trauma. Eu fico com o pé atrás, é assim mesmo. Esse tal de ter pé atrás, olha, eu não sei não, desconfio até da minha sombra. Não faça má projeção. O que é projeção na linguagem científica? É aquilo que você é e faz projeção nas pessoas. Por exemplo, o irmão do filho pródigo, não diz na Bíblia que ele gastou dinheiro com prostituta, mas o irmão do filho pródigo diz que ele gastou com prostituta, ou meretriz, prostituta assalariada. Lucas 15. Sabe por que os dois recebeu a herança? Um ficou com o pai e o outro foi gastar à toa. Só que aquele, quem sabe, na cabeça dele, ele tinha projeção. Gastou dinheiro com mulheres. Ele não falou gastou com mulheres. Existe coisa na nossa vida que nós somos tentados ou tem uma tendência e jogamos para as pessoas. Geralmente a gente reflete nas pessoas o que a gente somos. Refletimos na pessoa a nossa própria imagem. Como eu tenho uma imagem, principalmente na pessoa ciumenta, possessiva. Ele não é de confiança, também não confia em ninguém, porque ele viveu um momento que ele não era confiável. Desculpa. Mas nem por isso tem que ser assim a vida toda, você pode melhorar. Então, Davi, eu tenho que encerrar porque essa live demorou, hein? Deus te abençoe. Davi, chama de você comer na minha mesa. Sabe o que é isso? A mesa, você não tem noção o que é isso, meu amigo. Tem sim, eu sei que você tem, desculpa. Todo mundo que está aí do outro lado é inteligente. Você tem noção. Sentar na mesa, era só na mesa de hebreu, só senta quem é amigo íntimo. Não é só vencer o trauma, ele faz aquele moço, o seu amigo, como era seu pai. Tanto é que quando ele está fugindo de Absalão, nossa situação, ele lembra de Mefibosete, pergunta para Ziba, cadê Mefibosete? Sentiu falta. Trabalhe o seu trauma, que pode ser seu grande aliado. Trabalhe o teu trauma, que poderá ser seu grande aliado. Eu vou repetir. Trabalhe o seu trauma, que poderá ser seu grande aliado. O que Davi vai fazer com a placa de aleijado que estava escrito lá? Jogar fora. Porque de agora adiante, o aleijado, que ele tinha um trauma, passou a ser exclusividade na casa, no palácio. Não explica o motivo, se foi um sonho, um pesadelo, uma relação, não explica. Eu tenho dizer a você, isso é emocional, mas a palavra de Deus diz que ele vai comer na mesa, todos se tornam iguais. Ninguém vê defeito de ninguém. Na mesa é lugar de intimidade, de conversar coisas saudáveis. Na mesa é lugar de aliança. E os judeus tinham geralmente um potinho de molho e colocavam o pão de cevada, colocavam naquele molho, 2, 3 pessoas no mesmo pote. Foi assim que aconteceu com Jesus. Quem molhar o pão aqui comigo, esse vai me trair. Porque Judas e João estavam molhando o pão no mesmo pote com molho que Jesus estava molhando. Isso é sinal de carinho. Tamo junto. Por isso que, olha, eu vou dizer, na tua mesa, talvez você está tendo problema. Você está colocando fofoqueiro, pessoa que não soma, pessoa que vem só para poder te trazer mal-estar, com tanta coisa ruim, falando mal de todo mundo, xingando isso, xingando aquilo. Para com isso. Nós podemos ajudar as pessoas, mas conviva. Conviva quem te faz melhor, não pior. Conviva quem traz para você coisa boa de Deus. Mas não despreze os outros, também são filhos de Deus. Só trabalhe o caráter, porque o caráter é trabalhado. Nós temos aí comportamentos melancólicos, fleumáticos. Temos os coléricos, né? E o sanguíneo, mas todos esses são comportamentos, são trabalhados. Cada um tem a sua maneira de ser.
Mas nós vemos aqui pela palavra que ele trabalha tanto o seu trauma, que ele traz a Mefibosete. E Mefibosete passa a ser parte da vida dele de Saul. Eu vou colocar um fundo musical diferente para nós encerrar. Ele passa a ser parte da família de Davi, aliás. Você não é obrigado a viver se automutilando ou cortar relações. É como alguém que perdeu um ente querido também. Nunca mais. Por que não morri junto? Por que eu não morri? Estou procurando aqui. Por que eu não morri junto? A minha vida acabou. Sabe que eu fico triste? Que a senhora, o senhor tem 5 filhos, um filho morreu e a sua vida acabou. E os outros filhos? Hein? Eu sei que a perca é isso, eu sei que a perca é coisa que muito grande na nossa vida, a perca de um ente querido. Mas e os outros filhos que você tem? Não vai viver para eles? Para mim a vida acabou e a sua vida? Porque filhos são herança de Deus, mas Deus leva para ele a hora que ele quiser. Você que tem falado, a minha vida acabou porque meu casamento acabou, não tem como você recomeçar ou procurar fazer o melhor nesse casamento que você está agora, não errar nos erros ou não se isolar, traumatizar, viver o trauma, desenhar nesse cônjuge diferente, o que nada tem a ver com o outro. Pense bem. Talvez você está engessado, fadado ao fracasso, porque você quis. Talvez nós não progredimos mais, porque decidimos que a nossa vida vai ser assim. Morre antes da morte chegar. Envelhece não no físico, envelhece na alma. Com 20 anos mais velho, a vida não tem sentido. Por isso que a taxa de suicídio, mas a taxa de suicídio entre os jovens e adolescentes é alta. Pessoas que estão traumatizadas, adoecidas em sua alma. Então, nesta oportunidade, eu encerro essa live dizendo: Davi trouxe para o palácio, sentou com ele na mesa e disse: daqui em diante, você vai ter o melhor. E restaurou tudo. Passou a ser tão grande amigo que Davi sentiu falta dele. Quando Davi estava no momento mais importante, um dos mais importantes de sua vida, momento de fuga. Você e eu, nós merecemos desfrutar o melhor de Deus. Merecemos desfrutar a boa amizade. Merecemos desfrutar. Qual que é o trauma? Um acidente? Quem teve um acidente, muitas vezes, nunca mais quer andar de carro. Ou é uma fatalidade, é um acontecimento. Mas não se permita que isso te paralise. Eu não vou ter rede social, porque eu vi muito casamento sendo acabado com rede social. Rede social é uma ferramenta, meu amigo. Depende de como você usa. O bisturi na mão do médico traz a cura, fazendo uma cisão ali, um corte, uma cirurgia, mas é o mesmo bisturi que pode cortar o pescoço de alguém. Cortar, aliás, a veia, né? A faca que te traz o alimento à mesa é a mesma faca que tira a vida. O carro que leva você a adorar a Deus na igreja é o mesmo carro que pode levar para traficar droga. Você escolhe o que você faz com aquilo que você tem na mão. Esse aparelho é um aparelho que pode usar para fazer ligações, pode usar para matar saudades, trazer conhecimento, pesquisas. Ou você pode entrar num poço sem fundo, chamado pornografia. Ou você pode adoecer vendo só notícia ruim. Eu tenho uma exigência, uma demanda comigo mesmo. Eu não me retroalimento, eu não me alimento de coisa ruim. Sabe? Existem programas aí para você dar risada mais composta de muito palavrão,
composto de muitas imoralidade, você perde tempo. E muitas vezes para ouvir uma mensagem de Deus, aí eu não tenho tempo. Eu, por exemplo, faço a média de 4, 5, até 3, 4, 5 horas de curso por dia. E tenho o prazer de dizer que sou da Academia de Pregadores. Pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo Novo Horizonte, pastor Guna Mendes é o meu presidente. Quero agradecer a Deus por você ter dado a oportunidade de entrar no teu lar. E eu quero orar agora, não tem como continuar, tem mais palavras aqui, mas não tem como. É muito tempo tomei, uma live muito extensa. Ora a Deus agora, Senhor meu Deus. Eu sei que é preciso ter coragem para confessar as nossas culpas. É preciso ter coragem para assumir os nossos erros sem transferirmos culpas a ninguém. Sabemos que muitos estão vivendo trauma porque transferem culpas. Outros porque não encaram, não vivem. Vive o holograma ou a imagem. Sorri por fora, por dentro está triste. Meu Deus, está escuro emocional para quem assistir essa live. E para quem não assistir também, Senhor. A live é só um momento de reflexão. Não profissional, mas espiritual. Eu te agradeço, meu Deus. Seja com esse teu filho e tua filha. Em nome de Jesus. Lembre bem, eu sou um líder eclesiástico, uma autoridade. Eu sou um líder eclesiástico, uma autoridade espiritual, um guia espiritual, pastor evangélico. Não confundam. Temos bons psicólogos para tratar o teu problema. Mas aqui é só uma lição espiritual de Davi. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero dizer nesta Baru Adonai Hashem. Bendito seja em nome do Senhor eterno. Eu quero dizer para você nessa noite, nessa tarde, aliás, que já está tornando uma noite, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu vou te ver contando muitas vitórias depois de vencer os traumas que a vida te impõe. Não se engesse. Você é maior do que isso. Você é maior do que esse teu medo, esse teu problema. Você é maior do que essa situação. Porque Deus te fez grande. Você se apequena por seus sentimentos. Se apequenas por causa de questões tão irrelevantes. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O próprio Deus diz quando o homem construía a torre ali de Babel. Descemos e confundamos o homem, porque não haverá mais limite. Nós vemos que o homem hoje, pela ciência do saber, conforme diz o profeta Daniel, ele tem ido muito longe. O homem tem feito coisas extraordinárias. Mas a coisa mais extraordinária que o homem não está sabendo lidar é consigo mesmo. Lidar com trauma é lidar consigo mesmo. Nessa tarde, em nome de Jesus, eu digo, lide com o seu trauma, que você estará lidando com o seu maior inimigo. Lide com suas emoções. Deus abençoe, em nome de Jesus. Oremos uns pelos outros.